Que tal fazer o check-in com seu bem-estar hoje? Sejam muito bem-vindos ao RH em Movimento, um podcast do El Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou Paulo Crepaldi, UPC, especialista em design de comportamento, e serei o seu host no episódio de hoje, que nós temos o prazer de fazer o check-in conosco. Ela, Fabiana Galetol, diretora executiva de pessoas e sustentabilidade na Pluxee. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Imagina, olha, hoje nós vamos falar com a Fabiana sobre programas de desenvolvimento de liderança. Esse que é um tema essencial para o futuro das empresas. Fabiana, eu queria começar por aí, né, para você me contar um pouquinho como que a Pluxee inspira e incentiva esse desenvolvimento de liderança dentro da empresa. Mais do que um treinamento de liderança, a gente tem uma preocupação de formar o líder, não só para que ele cresça profissionalmente, tenha oportunidades de plano sucessório e de aquisição de um escopo maior e mais responsabilidade, mas que também eles estejam preparados para influenciar e para engajar os seus colaboradores. Então a gente tem um programa chamado Lidera, que é uma marca nossa, né, em termos de liderança. Como que ele funciona? Todo ano, a gente avalia qual é a necessidade desse colaborador, desse líder e dos nossos colaboradores de uma maneira geral, e a gente avalia quais são as necessidades do negócio diante do nosso plano estratégico. Então, para te dar um exemplo, quando a gente retornou da pandemia, a gente percebeu que o que a gente precisava era justamente fomentar no líder um trabalho relacionado ao novo modelo híbrido ou à volta da pandemia. Então, o que a gente fez? A gente, por 9 meses, trabalhou com essa liderança, como lidar nesse novo ambiente. Com 3 Cs. A gente trabalhava confiança, colaboração e comunicação. Ao longo desse processo, a gente percebeu que precisava também da celebração. Então, a gente incluiu um 4º C. Então, foram vários momentos em que a gente conversava e co-criava e saiu juntos com um guia do modelo híbrido da Pluxee naquela época. Na época ainda Sodexo. No segundo ano, a gente percebeu que a gente precisava fazer um cascateamento e uma comunicação mais clara do nosso plano estratégico. Então, o Lidera, ele foi 100% dedicado à formação do líder no plano estratégico para que ele cascateasse de forma clara e para que os nossos colaboradores tivessem um senso de pertencimento e de orgulho de fazer parte desse movimento, que era um plano de 3 anos. E mais recentemente, nesse último ano, o que a gente percebeu é que a gente precisava de um treinamento que tocasse em segurança psicológica, né? A gente, a partir de pesquisas, a gente ouviu os colaboradores e ouvindo os nossos próprios líderes, a gente percebeu que a questão de saúde mental, discutir emoções era fundamental e precisava ser ampliado. Então a gente fez esse trabalho com eles e a gente trabalhou desde um momento mais lúdico com o teatro. Então a gente trabalha também diferentes formas de levar conhecimento para essa população. Qual era o plano individual comportamental que eles precisavam desenvolver. Então nós demos sessões de coaching com uma empresa especializada, com metodologia para esse desenvolvimento. Fabiana, pelo que eu estou percebendo, você contando aqui, vocês encontram uma nova necessidade, é isso? Exatamente, exatamente. E nesse último ano, a partir de pesquisas e conversas com colaboradores e com gestores, a gente percebeu que tinha necessidade de trazer um pouco mais de segurança psicológica, comunicação não violenta, trabalhar um pouco mais as emoções. E a gente começou no início do ano com um trabalho super lúdico, usando teatro, porque uma das coisas importantes para a gente é trazer também diferentes formas de aprendizado, até porque o ser humano aprende de diferentes formas. Então, a gente começou com teatro, né? Depois do teatro, a gente percebeu que era importante que cada gestor fizesse um trabalho de autoconhecimento e trabalhasse no seu plano individual questões comportamentais ou um skill mais técnico, o que fosse necessário. Então, nós contratamos uma empresa, né, uma metodologia, para que fizesse esse trabalho de coaching. Foram horas de coaching individual para cada gestor. E depois disso, a gente entrou também com todas essas questões e numa cocriação do que é o nosso guia
de segurança psicológica. Então, cada gestor passou por uma série de treinamentos ou de conteúdos sobre comunicação não violenta, estruturas de poder, inteligência artificial, com mentorias e discussão entre eles, entre nós, para que a gente crie aquilo que faz sentido para a nossa cultura, para a cultura da Pluxee. Então, a cocriação para a gente é muito, muito importante. Então, esse ano foi nosso foco. Agora, você falando desse desenvolvimento de líderes, eu queria perguntar para você, como é que vocês consideram, o que vocês consideram como os principais indicadores para entender, olha, estamos tendo sucesso no desenvolvimento dos nossos líderes? Bom, os feedbacks são sempre um grande termômetro para a gente, feedbacks deles e feedbacks dos próprios colaboradores. Então, a gente tem pesquisas, a gente mede através de pesquisas de clima. A gente faz um trabalho também, um plano sucessório e uma revisão de pessoas todo ano. E nessa revisão, a gente leva em consideração não só a performance, que é uma fotografia do ano, mas a gente leva em consideração o potencial de crescimento desse líder e de todos os nossos colaboradores, a prontidão para o próximo cargo e a criticidade da função dele para o nosso negócio. Então, quando a gente olha todos esses pilares e a gente vê que os nossos gestores estão crescendo, estão tendo oportunidades, inclusive em plano sucessório, isso também é uma grande medida para a gente. Então, eu diria que dentro desse pacote de pilares de revisão de pessoas, né, com calibração, porque todos nós sabemos de todos e todos nós conversamos sobre todos para que a gente garanta, né, justiça na avaliação. Mais pesquisas de clima e mais os feedbacks que a gente recebe, a gente consegue saber se a trilha que a gente definiu para o ano foi bem sucedida de acordo com as necessidades do negócio e desses gestores no momento, né, de crescimento da nossa empresa. Perfeito. Agora, como é que vocês fazem a Pluxee como parceiro do Well Hub? Como é que vocês garantem que os programas estão criando impacto positivo no bem-estar e na produtividade das equipes? Eu quero entender agora, até você trazer exemplos reais para a gente compreender um pouquinho como é que funciona lá dentro isso. A gente tem um pacote, né, de benefícios e uma avaliação com muita escuta ativa dos nossos colaboradores, dos nossos gestores. Então, a gente olha para cada um dos nossos colaboradores de uma forma integral. A gente não consegue separar, né, o universo físico, sim, o universo emocional, intelectual, o momento que a gente está em família, o momento que a gente está na empresa. Então, tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz, seja desenvolvimento de lideranças ou desenvolvimento dos colaboradores de uma maneira geral, leva em consideração esse todo, né? Então, a gente tem... É a pessoa na sua complexidade, é a pessoa no seu nível intelectual, emocional, físico. É uma avaliação integral. Então, a gente olha o perfil, o skill técnico, o comportamental, a necessidade do desenvolvimento físico. Então, a gente tem a parceria com vocês, então a gente oferece para todos os colaboradores aí que possam se exercitar fisicamente, que tenham acesso a psicólogos, que tenham acesso a tudo que garante o bem-estar. E bem-estar para a gente é o todo. Bem-estar para a gente é bem-estar físico, emocional, intelectual e as relações que a gente cria e garante dentro da empresa com segurança psicológica, com confiança, com uma escuta muito ativa e com muita colaboração. Pelo que você falando, a saúde e o bem-estar dos colaboradores é um dos pilares essenciais para a Pluxee. Corrija-me se eu estiver errado. Sim, é um pilar fundamental, é parte do DNA da empresa, quem somos como propósito, né? A gente está levando oportunidades, né, de engajamento e de felicidade para os nossos colaboradores. Então, a saúde integral é um pilar fundamental para a gente. Fabiana, eu queria que você contasse então para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo aqui, como que a Pluxee tem feito, ou você contar um pouquinho desses resultados que vocês têm tido por promover a saúde e o bem-estar e de que maneira isso está contribuindo para um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável. Eu vou responder essa pergunta falando um pouquinho de como a gente trabalha felicidade e engajamento.
A gente, olha só, como trabalha felicidade. Felicidade e engajamento. Estou curioso. A gente acabou de fazer uma pesquisa super interessante, né? Não só com colaboradores, mas no mercado, e a gente aplica também dentro de casa, com 23 mil pessoas para entender felicidade e engajamento. Porque hoje, quando você pensa em saúde, você pensa também em emoções. Quando você pensa em emoção, e no passado não se falava de saúde mental, não se falava em emoção no trabalho, e hoje a gente sabe que sem saúde a gente não tem felicidade, a gente não tem um colaborador engajado. Então nós fizemos essa pesquisa porque muito se fala só sobre engajamento. Engajamento é a gente falar do nosso lado mais racional, é a gente falar do que nos dá direção, do que nos dá clareza, a gente está falando com o cérebro. Quando a gente fala de felicidade, está tocando o coração. Quando a gente toca o coração, a gente está falando de emoção, a gente está falando de reconhecimento, de confiança, de segurança psicológica. E tudo isso está 100% relacionado à saúde no trabalho. Então, como a gente faz esse trabalho? A gente tem essas pesquisas e a partir do que a gente ouve, de pesquisas de clima, a gente consegue medir felicidade e consegue medir o engajamento. E através desses dados, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas do que é necessário, em termos de treinamento, em termos de capacitação colaboradores e capacitação dos nossos líderes, em termos de desenvolvimento geral da nossa organização. Fabiana, eu achei maravilhoso essa metáfora que você usou. Eu queria que você repetisse da metáfora do engajamento e felicidade que vocês consideram notório, que eu achei ótimo. Então, engajamento, como é que é? Repete pra gente aí. O engajamento, a gente está tocando o nosso lado mais racional, do nosso cérebro. É aquilo que dá direção e dá clareza. A gente está falando de propósito. Sim. Quando a gente fala de felicidade, a gente está tocando o coração. É aquilo que nos traz energia, a gente está lidando com emoção. E nós, como um ser único, um ser integral, a gente precisa falar de engajamento no trabalho e falar de felicidade. No passado, não se falava em saúde mental, né? Eram mitos, eram preconceitos e muito menos de emoções. Mas sem emoção, a gente não é o que a gente é como ser humano. Não dá para separar na cabeça do coração, coração da cabeça. Dá. Por isso que você medir só o engajamento não é suficiente. Você precisa medir sem esse lado razão, mas você precisa medir também o lado emoção. Porque felicidade mais engajamento é o que traz produtividade, criatividade no mercado de trabalho. E através de dados, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Então, a gente usa uma plataforma, a gente tem uma parceria com a The Happiness Index, e essa plataforma que já fez medições em todo o mundo, a gente consegue comparar a nossa situação hoje no Brasil, na nossa empresa, e tomar decisões para que o nosso colaborador se sinta mais engajado, se sinta mais feliz e, por isso, com mais saúde e mais produtivo, mais criativo, trazendo melhores resultados para a nossa empresa. Fabiana, eu queria aproveitar um pouco a tua experiência, não só na Pluxee, mas tua experiência de carreira, porque a gente sabe que criar programas de liderança é um desafio, pode ser um desafio. Sim. Né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da experiência. Que conselhos você daria para os profissionais de RH que estão começando essa jornada, que buscam maneiras mais eficientes de melhorar os seus programas de desenvolvimento, que é o dia a dia de quem está lá no RH de todas as organizações. Sim, sim. Olha, eu acho que a primeira dica é ouvir. Ouvir genuinamente, ativamente, a necessidade do colaborador. O que você quer dizer com ouvir ativamente? Ouvir através de pesquisas, através de conversas, através de perguntas direcionadas, porque às vezes a gente recebe feedbacks e precisa interpretar. A gente não pode interpretar, a gente tem que colher da fonte. Né? Então, pesquisas e conversas, rodas de conversas são fundamentais. Né? A gente sabe hoje, por pesquisa, que o líder ele impacta em 70% do engajamento e da própria felicidade de um colaborador. Então, você tem que ouvir 70%, através da clareza com que ele leva os assuntos, através da ajuda e do suporte que ele pode dar para que o colaborador se sinta pertencente a algo maior, do reconhecimento.
Agora, isso é uma via de mão dupla, né? O colaborador também precisa buscar a sua própria felicidade, que é muito individual. Precisa buscar o próprio engajamento. Olha, o que eu gostaria, como eu me vejo crescendo na empresa. Então, essa escuta é importantíssima para a gente ter esse termômetro. Além disso, a gente precisa ter parceiros. Né? A gente precisa ouvir o mercado, estar antenado no que está vindo por aí, quais são os parceiros que conseguem nos trazer oportunidades de treinamento, de desenvolvimento, que estão alinhados à nossa cultura. É fundamental conhecer a nossa cultura para que a gente desenhe um pacote que não seja fruto de um grupo de recursos humanos, mas que reflita a necessidade do negócio e a cultura organizacional de cada empresa. Uhum. E isso, Fabiana, é um sistema tão complexo, né? Porque você está falando de cultura, e a cultura olhar para o negócio, né? Porque o negócio depende de resultados, mas também depende das pessoas para formar essa cultura e atingir os resultados, né? Então, não é fácil esse trabalho, né? Não é fácil. E por isso ele tem que ser o tempo todo avaliado, ele tem que ser o tempo todo com essa escuta muito ativa, a gente tem que ter essa colaboração. A área de pessoas, a área de recursos humanos, a área que, né, hoje tem vários nomes, mas no final do dia a gente lida com gente, precisa conhecer e entender de gente. Mas não só disso, a gente precisa também entender do negócio. Porque é essa união do entendimento do negócio, das necessidades do negócio, com as pessoas desenvolvidas, se sentindo pertencentes, com clareza e propósito, é que trazem o sucesso de uma organização. Então, o nosso papel como recursos humanos é equilibrar tudo isso. É conhecer a cultura, fazer com que essa cultura seja permeada através de rituais, através de comportamentos, mas de acordo com a necessidade de um negócio. O RH precisa saber falar de negócio. O RH precisa saber entender e falar de pessoas olhando como um ser humano que é integral. A gente fala muito de saúde, né? E saúde para mim não é ausência de doença, né? Saúde é a gente ser capaz de viver todas as nossas emoções e potencializar o que a gente tem de melhor Sim. como ser humano. Então, se a gente cuidar mais da saúde nesse sentido, entendendo as nossas emoções, entendendo a nossa participação nesse todo e na empresa, a gente vai ter saúde e a gente vai conseguir gerar muito mais resultados para a empresa. Fabiana, com a sua vasta experiência no mercado de trabalho, bem-estar é uma palavra recente que a gente agora está colocando na cultura corporativa, como missão dentro da empresa. Ou não, isso sempre foi trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência com o bem-estar. Bem-estar sempre foi uma necessidade, bem-estar sempre teve que ser, né, um alicerce de qualquer empresa. Eu acho que mais recentemente ela entrou na pauta de uma maneira mais clara, né, mais bem comunicada na organização. A gente passou a falar mais do bem-estar como uma necessidade dentro do negócio, como parte da cultura, como parte de um plano estratégico. Então, assim, não é novidade, né? As empresas que não cuidam e não trabalham o bem-estar do seu colaborador, com certeza estão perdendo muito em resultados, em performance, né? Em potencial de crescimento. Mas o que eu percebo agora, talvez por conta da pandemia e tudo que veio, né, em termos de preocupação com saúde, questões de saúde mental, esse tema está muito mais na pauta. Então, ele não está na pauta só da RH. Sim. E isso é que é interessante. Ele está na pauta dos executivos, ele está na pauta geral da organização. Porque isso não pode ser uma preocupação da área de pessoas. Isso tem que ser uma preocupação coletiva, isso tem que ser uma preocupação de todos. Cada um cuidando individualmente do seu bem-estar e a empresa, né, fomentando esse bem-estar através de políticas, de programas, de parcerias. E aí acho que entra importante, né, Fabiana? Você como já esteve na área de comunicação, é importante a comunicação, né? Para difundir isso. Às vezes é uma questão que a gente fala muito nos programas de benefício, o quanto isso está sendo difundido e está sendo falado, né, sobre todos esses benefícios que olham o bem-estar corporativo e esses assuntos que são tão importantes, né? Sim. Comunicação, para mim, é a competência do século.
porque é com a comunicação, com a clareza e sem mitos, com essa discussão aberta, né, que você tem que ter dentro de uma empresa, que você cresce. Você cresce como ser humano e você cresce como organização. Então a gente tem que trazer os temas difíceis para a mesa. A gente tem que conversar sobre o que é saúde mental, a gente tem que ter métricas, a gente tem que ter dados para tomar melhores decisões. A gente não pode interpretar nada disso. Então, a comunicação interna com diferentes canais de comunicação é fundamental. E o treinamento e a liderança, eles exercem um papel muito importante nesse sentido, porque o líder, ele acaba sendo o RH dos seus colaboradores. É ele que está ali na linha de frente, é ele que tem que trazer essas conversas, é ele que tem que alimentar e nos retroalimentar, porque o grupo de recursos humanos é um grupo normalmente menor dentro de uma organização. Então, a gente leva ferramentas, políticas, programas, benefícios, mas é o dia a dia na prática, com essa comunicação assertiva, franca, transparente, que vai fazer a diferença. Isso é engajamento, isso é felicidade. Maravilha, olha, então vamos para o nosso check-in. Fabiana, na sua opinião, qual o futuro do bem-estar corporativo? Futuro acho que já é presente, né? O futuro do bem-estar corporativo é esse olhar integral das pessoas, olhar o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar intelectual, criando relações de confiança com as pessoas. É isso que eu acho que faz a diferença no mundo corporativo, com uma comunicação clara, assertiva e com uma escuta cada vez mais ativa e intencional. A gente tem que colocar a intencionalidade em tudo que a gente faz. Maravilha. Olha só, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. Foi maravilhoso contar com a sua presença aqui. Nós tivemos com a Fabiana Galetol, ela que é diretora de Pessoas e Sustentabilidade na Pluxee. E para você que está nos assistindo, tá com essa jaqueta que eu fiquei apaixonada, super combinou com o nosso cenário aqui. Fabiana, muito obrigado por ter comentado e trazer para a gente a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre os programas de desenvolvimento em liderança. Eu que agradeço a oportunidade e essa conversa tão gostosa aqui contigo. Maravilha. Olha, lembre-se, se você ainda não é cliente, o El Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar sobre as necessidades da sua empresa através do link aqui na descrição, ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, no QR Code que aparece agora na sua tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com o seu bem-estar.